Fala galerinha, beleza? Vamos aqui para nossa aula 1 do reforço do nono ano, certo? Lá do, da Escola Estadual Domício Magalhães, do estado do Piauí. E a nossa primeira aula do caderno de reforço é o descritor 1, que fala sobre espaço e forma. E esse descritor 1 tem como finalidade identificar a localização ou movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas. Então esse é o nosso foco da aula 1. Então é uma aula bem simples, bem gostosa, só requer que você tenha bastante atenção no sentido da orientação de alguns objetos, ok? Então vamos lá, vamos começar aí com a questão de número 1, o item 1, que fala o seguinte: observe o croquis de um bairro onde estão representados alguns lugares importantes. Aí aqui do lado nós temos a legenda. O 1 é o açougue, o 2 é a escola, 3 o mercado, 4 a farmácia, 5 a frutaria e 6 o hospital. Aí a questão diz o seguinte: de acordo com as informações, a farmácia está localizado entre... Aí nós temos aí 4 alternativas. Então a primeira coisa que você tem que fazer é identificar a farmácia, que é o item 4 aí, ó. Então identifico ele lá no croquis, no mapa, certo? E ele quer saber, ele quer saber qual as ruas que a farmácia se localiza entre. Então vamos identificar as ruas aí, ó. A primeira rua, a rua de cima é a rua 8 e a rua de baixo, a Avenida Planalto. Então a alternativa correta aí seria o item C. Beleza? Vamos para o próximo item. O item 2 diz o seguinte: no esboço a seguir, X, Y, Z e W correspondem respectivamente às casas de Lídia, Lucas, Mateus e Pedro. Aí nós temos aí o mapa, o croquisinho. Do lado nós temos aí a roda dos ventos, que nos dá a direção, norte, sul, leste e oeste. E o que a questão quer? De acordo com as informações, Mateus mora. Então vamos primeiro identificar cada um desses pontos aí, ó. O X é a Lídia, Y é o Lucas, Z Mateus e o W o Pedro. Então ele quer saber o Mateus, ele mora ao sul de Pedro, a leste de Lídia, ao norte de Lucas ou ao oeste de Lídia. Então primeiro vamos nos basear aqui pela rosa dos ventos, vou trazer ela aqui para o centro, ó, e observe que o Mateus, se eu puxar essa setazinha aqui para ele, ó, ele está a quem? A leste de Lídia. Então a alternativa correta seria aí a letra B de bola, certo? Então fique atento, essa questão é um tipo de questão que confunde a galera aí. Belezinha? Próximo item, item 3. Outra questão também que confunde bastante. Observe o gatinho na figura a seguir. E aí nós temos o gatinho e alguns objetos. Uma bola, uma árvore, uma tigela, um vaso com flor. E ele quer saber, o objeto que está à esquerda do gatinho é, primeiro, qual é a direita e qual é a esquerda do gatinho. Aí você tem que se basear pelos detalhes. Observe que nesse gatinho você não consegue ver os olhos, o focinho, a boca. Isso quer dizer que ele está de costas para você. Ele está virado no mesmo sentido que você. Então, a direita do gato é a sua direita, a esquerda do gato é a sua esquerda. Então, nós temos aí que a árvore está à nossa direita, portanto, à direita do gato, e que o vaso com a flor está à esquerda. Então, como ele quer saber quem está à esquerda, é o vaso com flor, aí o item A. Beleza? Item 4, também muito parecido com o item anterior, diz o seguinte: observe a família do senhor Joaquim. E observe a família do senhor Joaquim. Aí o enunciado diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta quem está localizado à direita do senhor Joaquim. Ora, novamente, assim como o gato, é observar os detalhes. Percebam que eu não estou vendo o rosto do seu Joaquim, mas tem um detalhe que me diz a posição dele, que é a gravata. Se eu estou vendo a gravata e o seu Joaquim é uma pessoa normal, né? Então ele está virado para a gente, está virado para você. Então no caso, a minha direita é o contrário dele, é a esquerda dele, e a minha esquerda é a direita dele. Então no caso aí nós temos que a direita do Joaquim está a filha e que à esquerda está a esposa. Como ele quer saber quem está à direita, a resposta correta seria aí sua filha, item D. Tranquilo?
Então é questão de detalhes. Item 5, mesma forma. Observe a posição do garoto em relação a seus 3 brinquedos favoritos. Sobre os brinquedos é correto afirmar que, novamente, ó, qual é o detalhe? Observe o boné do garoto aí, ó. A aba do boné está na mesma direção que os seus olhos. Então, ele está de costa pra gente, de costa pra mim, de costa pra vocês. Então, a mesma direita nossa é a direita dele, a mesma esquerda nossa é a esquerda dele. Então, direita está o avião, esquerda a bola. Como ele quer saber a alternativa correta, você vai olhar, ó, o avião está à direita do garoto, item B. Beleza? E aí, para finalizar, nós temos aí esse desafio. No croquis a seguir, os pontos X, Y, W e K correspondem a 4 estudantes. Observe o trajeto feito pelo estudante representado por X. X, essa primeira letrazinha, o primeiro estudante aqui à esquerda, lá em cima, certo? Aí o que ele está dizendo aí? No item 1, caminhou para leste e virou a terceira rua sul. Então, vamos aqui, ó. Claro, olhando sempre a legenda lá embaixo, ó. Leste está para a nossa direita. Então, ó, leste, uma rua, que é a rua 1, 2 ruas, que é a rua 5, 3 ruas, a rua 9. E aqui ele vai virar para o sul. 2, caminhou e virou a primeira para leste. Então, ó, ele estava virado para o sul, ele vai caminhar descendo, certo? Ele está com sentido contrário ao nosso e vai virar para sul, ou para leste. E aí, leste, ó, é a nossa direita. Então, ele vai dobrar no sentido da rua 10, certo? No sentido direito nosso da rua 10. O item 3 diz que ele caminhou, e virou a primeira rua ao sul. Então, novamente, ele vai virar para o sul, descendo. E ele faz o que mais? Caminhou e virou a primeira rua a oeste. A oeste, ó, é a nossa esquerda. Então, ó, para cá. Esquerda da rua 8. E o item 5, caminhou 2 quarteirões, que é esse quarteirão maior aqui. E o outro, entre a rua 5 e rua 1. Certo? E aí ele parou de frente a qual colega? O W, né? Então, o ponto de encontro dos dois colegas está entre quais ruas? Está entre a rua 4, certo? A rua 4, ó, ela segue aqui marcada, e a rua 6, certo? Então, alternativa correta, letra D. Professor, não poderia ser entre a rua 1 e 5? Poderia, mas observe que as alternativas, eu não tenho isso aí. Então, quais são as ruas? Rua 4 e 6. Teriam 2 possibilidades de resposta, mas como pelas alternativas só tem uma, 4 e 6, alternativa, letra D. Beleza? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários ou fale comigo lá no nosso grupo. Valeu, galera. Um abraço a todos. Fique com Deus. Fui.